Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Apenas alguns dias se passaram desde que Lin Jin transmigrou para este mundo, e as memórias pertencentes ao seu predecessor eram como incontáveis livros cobertos de poeira. Nem toda a memória poderia ser imediatamente herdada por Lin Jin. Para algumas das memórias dolorosas que seu antecessor estava relutante em ativamente relembrar, Lin Jin não teria acesso automático a elas. Mas se fossem invocadas, as memórias ainda ressurgiriam por conta própria. Daquela lembrança, Lin Jin só conseguiu resumir em uma palavra: miserável. Claro, essa foi uma confusão criada por seu antecessor, então Lin Jin não estava disposto a assumir a culpa. A situação era simples. O antecessor de Lin Jin costumava ser noivo da jovem senhorita do salão de medicina Shen Yuanyuan. Um era um avaliador de bestas sombrio, a outra era jovem de um salão de medicina. Eles nunca deveriam se cruzar, mas antes, quando Lin Jin tinha acabado de ser certificado como um avaliador oficial de bestas, ele não estava nada sombrio. Não seria exagero dizer que ele estava muito satisfeito consigo mesmo. Naquela época, Lin Jin uma vez resgatou um velho nas ruas. E a parte clichê? O velho, Shen Wenling, era dono deste salão de medicina Shen. Como um homem educado e sensato, Shen Wenling era naturalmente grato a Lin Jin por salvar sua vida. Ele então convidou Lin Jin para sua casa e preparou um banquete para mostrar sua apreciação. Quando eles se conheceram e ele percebeu que Lin Jin era um avaliador oficial de bestas, Shen Wenling decidiu prometer sua filha, Shen Yuanyuan, a Lin Jin como um ato de retribuição à gentileza de Lin Jin. Durante o tempo, Shen Yuanyuan apareceu, e ao trocar olhares, o miserável e inútil Lin Jin se apaixonou perdidamente por ela. Shen Yuanyuan não disse nada naquela época, pois o casamento de uma filha era para ser decidido por seus pais. Ou talvez ela também tivesse se sentido atraída por Lin Jin. Tudo tinha ido bem no começo. O miserável Lin Jin teve vários encontros com Shen Yuanyuan e foi adorável, romântico até. No entanto, coisas boas nunca duram. Um dia, Shen Yuanyuan começou a ignorar Lin Jin. Eles não apenas pararam de se encontrar, mas ela estava até mesmo difamando e continuava insistindo para que o noivado fosse cancelado. Apesar disso, o miserável Lin Jin era do tipo obsessivo, então as coisas ficaram muito estranhas entre eles. Shen Yuanyuan perdeu a mãe quando jovem e seu pai, Shen Wenling, estava ocupado com o trabalho durante sua infância. Sem uma educação adequada, Shen Yuanyuan acabou se tornando uma jovem voluntariosa. Ela chorava, fazia birras e até ameaçava suicídio, forçando Shen Wenling a cancelar o casamento arranjado. Nem preciso dizer que Lin Jin se tornou motivo de chacota na cidade do Bordo. Se o golpe que ele recebeu naquela época fosse descrito em termos modernos, o homem acabou se afastando da sociedade e ficou incrivelmente deprimido. Quando Lin Jin de hoje olhou para trás, ele sentiu que era uma questão muito insignificante. Você se tornou retraído só por causa disso? Depois de se encontrarem algumas vezes, você decidiu que ficaria com uma mulher para sempre? Oh, esse idiota miserável, você é muito jovem, muito simples. A memória mostrou isso. Lin Jin balançou a cabeça para limpar a mente dos sentimentos negativos. O idiota miserável anterior havia morrido. O novo Lin Jin estava no comando agora. Quem é Shen Yuanyuan? Não me importa, mesmo que seja Gao Yuanyuan. Abrindo os olhos, Lin Jin não deixou mais que essa memória o afetasse. Afinal, tudo isso era passado. Ele não poderia sair gritando algo como: a vida tem seus altos e baixos, não despreze um homem pobre. Para a garota. Ele deveria apenas fazer o que deveria estar fazendo. Hoje, ele estava aqui para ingredientes medicinais. Só isso. Com licença, estou aqui para pegar ingredientes medicinais. Lin Jin chamou a atendente próxima. Então, com um pincel e papel, ele listou os ingredientes necessários para fazer a pílula de coleta de energia e deixou a atendente fazer seu trabalho. A funcionária não disse mais nada e começou a concluir sua tarefa. Lin Jin ficou onde estava, inspecionando a área enquanto esperava. É verdade que os negócios da família Shen estavam indo muito bem, com muitos clientes entrando e saindo sem parar. Nesse momento, várias pessoas entraram. Liderando o grupo estava uma mulher da mesma idade de Lin Jin. Vestida com uma saia plissada rosa, ela vestia um chale de visão branco e suas vestes bem usadas exibiam sua figura esbelta. Suas feições eram definidas e bonitas. A única coisa que diferenciava a garota de sua roupa era a expressão gélida que ela usava. Isso é absurdo. Zhu Yinjin está apenas contando com a força de sua família. Ela não é páreo para mim, seja em aparência ou figura, então por que ela pode comparecer ao evento da Flor de Bordo, mas eu não? Aquela mulher resmungava enquanto caminhava, assustando tanto todos que eles abriram caminho para ela. Seguindo ao lado dela estava um animal de estimação. Um chacal juba. Embora fosse um canino, essa criatura foi classificada como uma besta extremamente feroz e violenta. De acordo com os registros, um chacal com juba era chamado de chacal guará.
Eles tinham um físico forte e dentes afiados que os colocavam no mesmo nível de leões e tigres. Essas criaturas eram animais sanguinários, para dizer o mínimo. O chacal-guará não era uma raça rara, mas entre os animais de estimação normais, ele era muito considerado em termos de brutalidade. Com seu animal de estimação tão intimidador, quem ousaria se aproximar dela? Os seguidores da mulher também não ousaram dizer uma palavra com medo de ofender sua senhora. Ao ver essa mulher, Lin Jin balançou a cabeça. Isso era muita coincidência. Ele não só entrou acidentalmente no salão de medicina da família Shen, mas também encontrou a mulher que deixou seu miserável predecessor cativado, Shen Yuanyuan. Mas era uma pena que Lin Jin 2.0 tivesse padrões mais altos. Afinal, tanto Zhao Ying quanto Lu Xiaoyuan eram beldades excepcionais que excediam em muito Shen Yuanyuan. Para ele estar vendo beldades excelentes todos os dias, era certo que os padrões de Lin Jin estavam distorcidos. Lin Jin não conhecia Shen Yuanyuan, então ele tentou o máximo ignorá-la. E ainda assim, Shen Yuanyuan conseguiu identificá-lo no momento em que ela entrou pela entrada. Isso deu uma saída para sua raiva sufocante. Suas sobrancelhas franziram imediatamente quando ela apontou para Lin Jin, rugindo. Quem deixou esse pedaço de lixo entrar aqui? Um membro da equipe veio imediatamente para responder a sua pergunta. Lin Jin também estava franzindo a testa. Essa Shen Yuanyuan não tinha boas maneiras. Ela não parecia em nada com uma jovem de uma família digna. Talvez tenha sido depois de ouvir a resposta da equipe que Shen Yuanyuan zombou. Para comprar remédios? Ele tem dinheiro para isso? Ele é um homem pobre. Mantenha os olhos abertos e não o deixe roubar nada. Se algo sumir aqui, vocês são todos responsáveis. Porra! Lin Jin ficou furioso. Essa mulher era um cachorro louco e Lin Jin não tinha tempo para pessoas como ela. Em vez de provocá-la, a melhor coisa que ele podia fazer era deixá-la em paz. Além disso, a cidade do bordo era enorme, com toneladas de salões de medicina. Ele não precisava insistir em comprar do salão de medicina Shen. Num instante, ele se levantou e foi embora. Lin Jin nem sequer olhou para essa mulher. No entanto, Lin Jin subestimou uma coisa. Ou seja, quando se tratava de mulheres histéricas como ela, ignorá-las era o mesmo que uma declaração de guerra. Para explicar em sua linguagem confusa, quem é você para me ignorar? Lin Jin, pare agora! Gritou Shen Yuanyuan. Lin Jin nem se virou. Quando se tratava de pessoas mentalmente perturbadas, ele gostava de manter distância delas. Com isso, Shen Yuanyuan ficou ainda mais irritada. A falta de uma educação adequada desde jovem lhe deu um temperamento volátil e a tendência de nunca considerar as consequências de suas ações. Já fumegando pelos ouvidos, as ações de Lin Jin a fizeram explodir. Morda-o! Shen Yuanyuan ordenou e seu animal de estimação imediatamente se lançou sobre ele. Era comum para Shen Yuanyuan ordenar que sua besta de estimação mordesse alguém. Sua besta de estimação não mataria seu alvo. Ela apenas machucaria a pessoa no máximo e Shen Yuanyuan usaria dinheiro como compensação para resolver o problema. Isso, por sua vez, encorajou ainda mais sua personalidade arrogante. Só que dessa vez ela não tinha ideia de que estava chutando uma tábua de ferro. E a tábua de ferro mais resistente, ainda por cima. Lin Jin ainda não olhou para trás, mas Xiao Wu olhou para o chacal de Juba. A habilidade de dissuasão de uma besta de estimação de rank 3 foi liberada e retraída com a mesma rapidez. Como um espadachim inigualável desembainhando e embainhando sua lâmina em um piscar de olhos, os olhos do chacal-guará reviraram ao ser atacado por uma aura poderosa semelhante à do rei das bestas. Imediatamente, ele perdeu a consciência. Embora parecesse um exagero, aconteceu. Com apenas um olhar, Xiao Wu foi capaz de assustar o animal de estimação e deixá-lo inconsciente. Um era um rank 3 perfeito, o outro era uma besta canina rank 3 regular. A disparidade deles em termos de força era esmagadoramente enorme. Além disso, Xiao Wu havia cultivado a formação de energia da besta. Nos tempos antigos, ele seria um lendário cultivador imortal, então fazer uma besta de baixo nível desmaiar era muito fácil. Uma vez do lado de fora, o perfil traseiro de Lin Jin era indiferente. Seu manto tremulava ao vento enquanto ele se afastava como um galante. Xiao Wu seguia de perto, sua cauda balançando com o vento de forma dominadora. Eles deixaram as bocas dos espectadores boquiabertas e Shen Yuanyuan, que estava atordoada demais para sequer cuspir abusos verbais. Levou uma eternidade para Shen Yuanyuan voltar a si. Lin Jin, como você ousa me tratar desse jeito? Ela exclamou entre dentes. Uma pessoa comum, sem dúvida, começaria a refletir sobre si mesma depois de algo assim. No entanto, sempre haveria aquela pessoa que se recusaria a fazê-lo. Para elas, o mundo girava apenas em torno delas e era sempre culpa de outra pessoa, nunca delas. Alguém que antes era incondicionalmente obediente e a admirava de repente a estava ignorando. O fato de ele ter retaliado fez a cabeça de Shen Yuanyuan girar de raiva. Jovem senhorita, o poderoso general desmaiou.
Enquanto os servos da família Shen examinavam o animal de estimação, eles só conseguiam ver os olhos do chacal-guará revirados e ele espumando pela boca. Seus membros se contraíam de vez em quando e não havia resposta, mesmo quando o acariciavam. Ele estava completamente desmaiado. Eu não sou cega. Shen Yuaniwa nomeou seu animal de estimação de poderoso general por causa de quão poderoso ele parecia. Mas quem sabia que ele desmaiaria tão facilmente? Shen Yuaniwa não tinha ideia do que tinha acabado de acontecer. Lin Jin, como ousa me ignorar hoje? Você até me envergonhou. Espere só, isso não acabou. Furiosa, Shen Yuaniwan foi até lá e chutou o poderoso general. Apesar de ter sido nocauteado, o pobre poderoso general ainda teve que levar uma surra da jovem. Asterisco, asterisco, asterisco. Saindo de outro salão medicinal, Lin Jin agora tinha os ingredientes necessários para criar a pílula coletora de energia. Falando da pílula de coleta de energia, não havia menção a ela em nenhum livro antes. Sua receita havia sido perdida há muito tempo, mas Lin Jin conseguiu obter a receita, junto com o método de refino de uma das muitas maneiras de fortalecer o físico de uma besta de estimação registrada no Museu de Bestas Mortais. Agora, Lin Jin tinha aprendido como obter conhecimento do museu. Por exemplo, a anteriormente refinada pílula da alma da besta dos 6 sóis nunca existiu realmente neste mundo. Mas como era necessária para a evolução perfeita de Xiao Wu, havia informações correspondentes e detalhadas no museu. Em outras palavras, por meio desse método, as vantagens que Lin Jin poderia ganhar eram definitivamente mais do que apenas a habilidade de dissuasão de bestas e a formação de energia bestial. Havia toneladas de receitas de pílulas e elixires esperando para serem descobertas. Com os ingredientes prontos, ele precisava de uma fornalha de pílulas. Lin Jin não se incomodou em comprar uma. Então, como sempre, ele pegaria emprestado de Lu Yun. Quando chegou em casa, os trabalhadores da construção podiam ser vistos trabalhando a todo vapor. Uma nova estrutura havia sido construída no lugar de sua casa queimada e, em alguns dias, a obra estaria concluída. Sua nova casa tinha que ser maior e seus materiais melhores. Quando o mestre de obras viu Lin Jin, ele imediatamente veio e cumprimentou. Avaliador Lin, você está aqui. O mestre de obras era um cidadão local e um homem honesto. Alguns dos animais de estimação do trabalhador carregavam tábuas de madeira e coisas do tipo. Havia mulas e cavalos. Esses animais de estimação eram bem práticos. Enquanto isso, o animal de estimação do mestre de obras era um macaco grande. Ele podia subir em qualquer lugar para instalar espigas em lugares altos, claramente muito mais eficiente do que o trabalhador humano médio. Lin Jin deu uma olhada rápida no trabalho que eles fizeram hoje. Sentindo-se satisfeito, ele pagou o dinheiro pelo trabalho de hoje sem fazer alarde. Naquele momento, um velho touro que estava movendo os materiais de pedra de repente caiu no chão, incapaz de se levantar. Vários trabalhadores preocupados correram para dar uma olhada. Não importa o quanto eles insistissem, o velho touro não se levantava. Seus olhos estavam bem abertos enquanto ele respirava alto. Liu Laozan, o que há de errado com seu animal de estimação? Temos que tirar as pedras do caminho. Elas estão bloqueando o caminho. O mestre de obras insistiu ansiosamente. O velho touro simplesmente estava deitado no meio da estrada. Com ele bloqueando o caminho, as carruagens não conseguiriam passar e era uma grande dor de cabeça. O trabalhador chamado Liu Laozan também ficou nervoso. Não tenho ideia do que está acontecendo. Algo assim nunca aconteceu. Ele não se levanta, não importa o quanto eu tente persuadi-lo. Ele está doente? Talvez. O que fazemos agora? Há tantas pedras que não podemos movê-las a tempo. A essa altura, uma carruagem estava sendo retida. Toneladas de curiosos estavam até mesmo reunidos ao redor da cena. Lin Jin se aproximou deles. Já que ele estava aqui, ele poderia muito bem dar uma olhada. Afinal, se tratasse de um animal de estimação, Lin Jin tinha absoluta confiança de que ele poderia resolver o problema. Deixe-me dar uma olhada, disse Lin Jin enquanto abria caminho pela multidão para chegar ao local. A maioria das pessoas ao redor reconhecia Lin Jin. Elas sabiam que ele era um avaliador de bestas. Mas devido à má reputação de Lin Jin, nem mesmo seus vizinhos solicitariam seus serviços de avaliação, pois não tinham fé nele. O mesmo aconteceu com os trabalhadores da construção. Eles claramente não tinham confiança em Lin Jin. Estava claro quanto de dano um mero rumor pode causar. Pessoas comuns em particular são facilmente convencidas por rumores infundados. Desde o acidente de avaliação, a impressão que tinham de Lin Jin era de que ele era um avaliador completamente incompetente. Por que não chamamos um veterinário para dar uma olhada nele? Diante disso, Lin Jin sorriu amargamente. No entanto, ele não deu atenção ao escrutínio de todos os outros e à falta de confiança nele. Ele estudou o velho touro. Este touro era enorme em tamanho e estava coberto por uma pele muito grossa.
Ele estava obviamente sofrendo de fadiga de longo prazo, pois sua pele estava coberta de rachaduras profundas. Uma rápida olhada no resto do corpo revelou que seus chifres estavam rachados, assim como seus cascos. Também havia sangue em seus olhos. Naquele instante, o touro estava olhando para cima com seus olhos redondos, apenas exalando sem conseguir inalar. Deve ser uma emergência médica. Mas Lin Jin achou um pouco embaraçoso porque com suas próprias capacidades, sem depender do Museu de Bestas Mortais, ele não conseguia dizer exatamente do que o touro estava sofrendo, nem conseguia encontrar uma solução. Na realidade, Lin Jin estava apenas pensando demais nas coisas. Wang Ji também ficaria momentaneamente desequilibrado se estivesse ali, lidando com o touro que desabou tão abruptamente, que dirá ele? A situação era urgente e parecia que o velho touro não iria mais resistir. Sem perder tempo, Lin Jin estendeu o braço para tocar a cabeça do touro. Imediatamente, um espécime do velho touro e sua tábua de descrição apareceram no Museu de Bestas Mortais. Besta de nível 1. Touro terrestre. Atributo de terra. Taxa potencial, 1. Situação atual, emergência médica. Nervos cerebrais danificados e morrendo. Os procedimentos de tratamento são: semelhante ao que Lin Jin havia deduzido antes, o velho touro estava sofrendo de uma emergência médica e potencialmente fatal. Não era exagero dizer que nem mesmo um Rank 3 poderia fazer nada para ajudar a pobre besta, muito menos Wang Ji. Mas mesmo em uma situação tão crítica, o museu conseguiu fornecer um método de tratamento. Lin Jin rapidamente o folheou. Seguindo os procedimentos detalhados do método de tratamento mostrado no museu, ele reuniu sua energia espiritual em seu dedo antes de rapidamente espetá-lo no ponto de passagem espiritual na cabeça do velho touro. O dedo de energia espiritual era uma técnica simples. Como um avaliador oficial de bestas, seu antecessor não era tão desesperado a ponto de não conhecer uma habilidade tão básica. Portanto, após herdar essa memória, Lin Jin poderia facilmente executá-la. Com sua energia espiritual para dar suporte ao espírito de fogo emprestado de sua besta de estimação, o golpe foi afiado como um bisturi. Um pequeno buraco se abriu na cabeça do velho touro, em um instante, sangue jorrou. Todos ao redor ficaram chocados. Avaliador Lin, o que você está fazendo? O dono do velho touro estava em pânico. Com os olhos injetados de sangue, ele queria ir até lá e exigir uma explicação. Felizmente, alguém o segurou no último momento. Lin Jin não tinha tempo para mais ninguém. O velho touro estava em estado crítico e ele não podia se dar ao luxo de atrasar suas ações. Os procedimentos futuros exigiam foco, então era imperativo que a mente de Lin Jin estivesse cristalina. Xiao Wu ficou de guarda ao lado dele, impedindo que aqueles que não entendiam o procedimento perturbassem seu dono. Enquanto o sangue jorrava do velho touro, Lin Jin não o evitou. Um pouco do sangue respingou em suas roupas, mas Lin Jin não se importou. Aquele golpe anterior aconteceu de estar no lugar certo. Ele tinha sido precisamente preciso porque, no espécime formado no museu, o ponto de acupuntura específico foi mostrado a Lin Jin. Isso foi como mostrar a ele uma comparação da coisa real. Seria uma verdadeira estranheza se Lin Jin ainda errasse nesse ponto. Depois disso, Lin Jin aplicou alguns outros pontos de acupuntura ao redor do corpo do touro. Foi bem estranho. Com apenas algumas técnicas simples, a respiração do velho touro se acalmou. A situação não parecia mais tão urgente e o touro até começou a balançar o rabo. Ainda assim, ele não conseguiu se levantar. Feito. Lin Jin jogou fora o sangue em sua mão. Ele se levantou para arrancar uma folha de uma árvore próxima, então pediu para alguém lhe trazer um pouco de turfa. Tirando uma erva folhosa que ele tinha acabado de comprar no salão de remédios, Lin Jin a mastigou até virar mingau antes de sufocá-la sobre a ferida do velho touro. Ele cobriu a turfa antes de colocar a folha em cima, e com isso, ele estava pronto. Não o deixe trabalhar mais hoje. Deixe-o descansar por 2 dias e ele deve ficar bem. Lin Jin se virou para dizer antes de dar um tapinha na cabeça do touro. Então, algo impressionante aconteceu. O velho touro mugiu. Balançando o rabo e sacudindo a cabeça, levantou-se e foi até seu dono. Foi um milagre. Todos tinham visto claramente como o velho touro estava lutando para respirar. Ele já estava à beira da morte, mas como diabos ele conseguia andar por aí agora? Embora a multidão não tivesse conhecimento em tratar animais de estimação, eles não eram cegos, nem burros. Como eles não perceberam que foi Lin Jin quem salvou o velho touro de uma emergência médica? A pessoa mais animada era o dono do touro. Ele era apenas um trabalhador comum e seu touro era seu bem mais importante. No trabalho, ele dependia muito de seu touro para carregar materiais. Mais importante, o touro estava com ele há mais de 10 anos e ele tinha um profundo sentimento de afeição por ele. O touro era sua família. Mais cedo, ele tentou exigir uma explicação de Lin Jin. Mas agora que ele pensou sobre isso, ele estava grato que alguém o segurou ou ele poderia ter acabado perturbando o avaliador Lin. Ele olhou para o avaliador Lin.
Para resgatar seu touro, mesmo enfrentando advertências, o avaliador Lin os ignorou para continuar com seu trabalho, manchando suas roupas e corpo com sangue no processo. Sua generosidade e caráter eram nada menos que impressionantes. Avaliador Lin, eu. Sentindo-se envergonhado e culpado, o trabalhador imediatamente se ajoelhou. Lin Jin o ajudou a se levantar com um sorriso e disse: Sou especialista em avaliação de animais e assuntos veterinários. Como eu poderia simplesmente deixar a situação como está agora que me deparei com isso? Bem dito. O mestre de obras foi o primeiro a aplaudir Lin Jin. Ele tinha visto o incidente de hoje com seus próprios olhos. Tudo sobre Lin Jin ser incompetente e confiar na sorte para passar na certificação de avaliador, até mesmo sobre o acidente de avaliação, eram apenas rumores que eles ouviram. Todos estavam retransmitindo mensagens errôneas. Mas depois de hoje, esses rumores não passaram de besteira. Para testemunhar sua benevolência, sua generosidade e suas habilidades, se alguém continuou acreditando nesse boato idiota, deve ter um parafuso solto na cabeça. Diante dos fatos, os rumores inevitavelmente serão frustrados. Avaliador Lin, suas roupas. Eu vou comprar um novo conjunto para você, disse o dono do touro de repente. No entanto, Lin Jin acenou com a mão. Está tudo bem. São apenas manchas de sangue. Vai sumir depois que eu lavar. Ele obviamente não se importou. Os trabalhadores e o mestre de obras de repente sentiram uma admiração sincera por Lin Jin. Como era um problema pequeno, Lin Jin decidiu não pensar muito sobre isso e nem pediu uma taxa de serviço. De repente, alguém gritou: Avaliador Lin. Lin Jin se virou e viu um velho alto, vestido de preto. E o homem parecia estranhamente familiar. Certo. Esse homem era a comitiva daquele esquisitão que Lin Jin conheceu um dia atrás na associação. Esse velho não só se recusou a pagar, mas antes de ir embora, ele até espancou Lin Jin e Xiao Wu. É você? O que está fazendo perto da minha casa? O que quer de mim? A expressão de Lin Jin escureceu imediatamente. Xiao Wu soltou um rosnado baixo, pronto para atacar o homem. Este velho de roupas pretas era ninguém menos que Lu Bin, que veio correndo do Palácio Imperial da Cidade do Dragão de Jade. A sexta princesa, Ryu, estava inconsciente e os médicos imperiais estavam sem saber o que fazer. Lu Bin lembrou-se do que Lin Jin havia dito anteontem na cidade do bordo, então ele foi até lá, agarrado ao último raio de esperança para salvar a sexta princesa. Claro, ele manteve sua identidade em segredo e não tinha intenção de revelá-la também. Ele tinha ido primeiro à Associação de Avaliação de Bestas, mas não conseguiu encontrar Lin Jin. Depois de perguntar por aí, ele encontrou seu caminho aqui bem a tempo de testemunhar Lin Jin tratando aquele touro. A pessoa que segurou o dono do touro agora mesmo era ele também. Lu Bin testemunhou todo o processo de Lin Jin salvando o velho touro. Embora fosse uma questão pequena, Lu Bin conseguiu dizer o quão extraordinário Lin Jin era. Se suas suposições estivessem corretas, o velho touro estava sofrendo de uma ruptura de veia interna. Praticamente não havia cura para tal condição e o animal estava destinado à morte. Apesar disso, Lin Jin ainda conseguiu resgatar sua vida. Depois de testemunhar essa cena, Lu Bin sabia que Lin Jin era uma figura altamente competente. Além disso, com sua observação aguçada, Lu Bin percebeu que um dia atrás, a besta de estimação de Lin Jin era meramente um lobo de fogo de rank 1. Não havia nada de especial nele, mas em 2 dias, parecia ter trocado de pele completamente. Lu Bin podia até mesmo captar indícios de intimidação da criatura. Com sua identidade única e habilidades inigualáveis, para Lu Bin se sentir ameaçado, o lobo de fogo definitivamente não era outro de baixo nível como uma besta de estimação de rank 1 ou 2. Ele suspeitava que o lobo de fogo de Lin Jin devia ter alcançado o rank 3. Mas quem poderia promover consecutivamente a classificação de sua besta de estimação em tão pouco tempo? Era praticamente impossível. Por isso, Lu Bin tinha Lin Jin em alta consideração. E como ele estava aqui para pedir ajuda do homem, Lu Bin agiu com muito respeito. Avaliador Lin, eu fui muito precipitado outro dia. Espero que você possa me perdoar pelos meus erros. Lu Bin levantou uma palma sobre o punho em saudação. Se algum dos dignitários no Palácio Imperial visse essa cena, seus queixos cairiam no chão. Por que diabos o prestigioso General Lu estava agindo tão cortês com um mero avaliador de bestas de nível 1? Pedindo desculpas a Lin Jin? Ele estava basicamente fazendo o inimaginável. Lin Jin não tinha ideia de quem ele era, mas de alguma forma, ele sentia que o velho era um indivíduo respeitado. Quando o velho o atacou da última vez, com apenas um dedo, o Museu da Besta Mortal foi acionado. Lin Jin mais tarde percebeu que se ele entrasse em contato com frades que cultivassem contratos de sangue, ele poderia indiretamente receber informações sobre a besta de estimação do dito frade. Este velho vestido de preto era a pessoa mais forte que Lin Jin conheceu até agora. Lin Jin não gostava de problemas, preferindo manter um perfil discreto para poder aproveitar a vida. Era bem óbvio que esse velho era um dignitário,
portanto, se pudesse, era melhor ficar longe de tais indivíduos. Para o velho iniciar um pedido de desculpas, algo ruim deve estar acontecendo, então Lin Jin respondeu casualmente. É só uma questão pequena. Eu esqueci, então não deixe que isso te incomode tanto. Dito isto, ele pretendia escapar. Não fazia alguns dias desde que Lin Jin transmigrou, então ele não queria se envolver em problemas. Quanto ao motivo pelo qual esse velhote estava aqui, não era preciso ser um gênio para descobrir que algo deve ter acontecido com aquela garota travesti. Lin Jin não deveria ter aberto sua boca grande naquela época. Vendo que Lin Jin estava prestes a sair, como Lu Bin poderia simplesmente deixá-lo escapar? Ele rapidamente parou Lin Jin e disse. Avaliador Lin, por favor, espere. Eu vim aqui com um pedido. O que foi? Lin Jin perguntou calmamente, embora deliberadamente. Lu Bin respirou fundo antes de explicar. Anteontem, com sua grande percepção, o avaliador Lin conseguiu dizer que meu jovem mestre estava amaldiçoado. Hoje, estou aqui especificamente para solicitar seus serviços médicos. Eu sabia. Só de pensar naquele incidente, Lin Jin ficou irritado. Naquela época, ele tinha falado por boa vontade. Eles não só se recusaram a ouvir, como o velho até o espancou. Agora, eles vêm solicitar seus serviços. Eles presumiram que Lin Jin não tinha temperamento? Além disso, por que eu deveria ajudar vocês? Lin Jin imediatamente balançou a cabeça. Senhor Lu, talvez você tenha encontrado a pessoa errada? Eu sou um avaliador de bestas, não um médico. Uma pessoa como Lu Bin poderia facilmente dizer que Lin Jin ainda guardava ressentimentos. Ele poderia ter dito que era apenas uma questão pequena e que ele tinha esquecido disso. Era evidente que Lin Jin ainda estava irritado com o que tinha acontecido. Avaliador Lin, eu estava errado naquele dia. Meu jovem mestre está atualmente em uma condição fatal, então se isso puder ajudar a acalmar a raiva do avaliador Lin e ganhar sua assistência, estou disposto a oferecer meu braço como um pedido de desculpas. O velho se curvou em saudação. Tendo dito isso, ele realmente desembainhou uma adaga de sua cintura com a intenção de amputar seu braço esquerdo com ela. O couro cabeludo de Lin Jin se arrepiou ao ver isso. Xiao Wu. O rank 3 Xiao Wu estava conectado com Lin Jin em mente. Com uma investida rápida, ele atacou Lu Bin para impedir que este se machucasse. Ainda assim, a adaga já havia cravado 6 polegadas no braço de Lu Bin. Sangue vermelho escuro escorreu do ferimento quase imediatamente. Tendo vivido em ambos os mundos, Lin Jin sentiu que tinha visto muitas coisas, mas era a primeira vez que ele encontrava uma pessoa tão ousada. Eles mal conversavam e o homem já tinha começado a se machucar. Ele estava louco? Lin Jin não conseguia entendê-lo, então, desesperado, ele fez Xiao Wu detê-lo. No entanto, ele não percebeu o brilho astuto nos olhos de Lu Bin. Quando confrontado com um homem tão destemido, Lin Jin ficou sem ideias. Ele nunca tinha conhecido alguém como ele antes e não sabia como lidar com ele. E então, ambos os homens foram para uma casa de chá próxima que tinha salas privadas. Lu Bin jogou um lingote de prata para a atendente para garantir que eles tivessem privacidade absoluta e que não houvesse escuta. Avaliador Lin, eu estava cego demais para reconhecer seu calibre outro dia. O avaliador Lin é um homem de bom coração. Você ofereceu sua ajuda ao velho touro porque não estava disposto a vê-lo morrer. Agora que há um paciente com doença fatal, como você pôde ficar parado e assistir? Já que o avaliador Lin foi capaz de dizer a causa da doença, você deve ter uma maneira de tratá-la. Quer o tratamento funcione ou não, Lu Bin nunca esquecerá sua gentileza. É verdade que Lu Bin tinha um jeito com as palavras e sabia como capturar o coração do seu alvo. Lin Jin tinha uma expressão frustrada enquanto pensava. Lu Bin continuou. Certo, ainda não me apresentei. Eu sou. Lin Jin rapidamente levantou a mão para detê-lo. Não me diga. Por favor, não me diga. Não estou interessado em saber quem você é. Também não estou interessado naquele travesti e não quero nenhum outro problema. Lin Jin estava falando do coração. Era preciso um certo tipo de pessoa para ser capaz de se amputar na frente de todos, e tão abruptamente. Ele provavelmente não era um cara comum. Ele provavelmente era um dignitário. Provavelmente um notório líder de bandidos. Lin Jin tinha a sensação de que era o último, mas, independentemente de quem ele fosse, ele não queria conhecer uma pessoa tão perigosa. Quanto àquela travesti, a maldição que ela carregava era muito assustadora. Pelo menos, era o que o museu dizia. Mesmo pensando apenas com os dedos dos pés, Lin Jin podia dizer que isso não seria um bom negócio. Agora, Lin Jin só podia rezar para não ser arrastado para essa confusão, para que pudesse continuar sendo um pequeno avaliador de bestas despreocupado. Ele não podia pagar por essa aventura, mas podia pelo menos tentar evitá-la. Imediatamente, ele pegou um pincel e papel para escrever. Consuma a pílula de nuvem flutuante de 9 águas com grama de sangue de dragão. Tome uma vez ao dia.
O método para refinar uma pílula de nuvem flutuante de 9 águas é... Depois que ele terminou, Lin Jin entregou o papel ao homem e disse: Este é o método de tratamento. Você só precisa seguir estas instruções. 1. Está ficando tarde, então não vou mantê-lo por perto para o jantar. Pegando suas coisas, Lin Jin se levantou para sair. Lu Bin não o impediu dessa vez porque ficou surpreso com o conteúdo do papel. Isto é uma receita para pílula de 9 nuvens flutuantes de água com um método de refinamento tão detalhado. E ele simplesmente me deu isto assim. Lu Bin não estava exagerando. Em vez disso, era realmente um grande problema. Desde os tempos antigos, as prescrições eram tesouros individuais que nunca deveriam ser compartilhados. Tome o mestre de paletização do Palácio Imperial de Jade da Cidade do Dragão como exemplo. Alguém só poderia pedir uma pílula e ele lhe daria o produto final. Mas a prescrição? Sonhe. Mesmo se você oferecesse uma montanha de ouro, não, uma montanha de pedras espirituais, você nunca poderia obter a prescrição dele. Então, por um momento, Lu Bin presumiu que Lin Jin havia apenas rabiscado palavras sem sentido no papel. No entanto, Lu Bin tinha um conhecimento muito básico de medicina. Embora não pudesse dizer a autenticidade desta prescrição, a teoria parecia correta. Não importa se é real ou falso, temos que tentar. Se a receita for real e se salvar a sexta princesa, um homem desse calibre não deveria ser desperdiçado nesta pequena cidade da Cidade do Bordo. Lu Bin refletiu. Sem mais demoras, ele saiu correndo do prédio, pulou no telhado e assobiou para o céu. Uma grande águia desceu de cima. Com suas asas bem abertas, essa grande águia tinha pelo menos 6 metros de comprimento. Sem dúvida era uma criatura enorme. Lu Bin pulou nas costas da águia antes de desaparecer nas nuvens. Foi depois que a enorme águia voou para longe que Lin Jin apareceu na esquina de um pequeno beco. Xiao Wu, Xiao Wu, quem você acha que era essa pessoa? É impossível para uma pessoa normal possuir uma águia tão grande. Essa pessoa deve ter um histórico significativo. Lin Jin murmurou para si mesmo enquanto Xiao Wu ficava ao lado de seu mestre silenciosamente. Ele não conseguia falar. Você acha que eu fui um pouco conservador demais lá atrás? Eu deveria ter pelo menos ouvido a introdução dele, não deveria? Eu poderia ter conseguido uma figura influente para me apoiar. Lin Jin continuou resmungando. Xiao Wu uivou, provavelmente em resposta às suas palavras. Você também acha? Eu calculei mal, aquele cara pode realmente ter sido um dignitário de algum lugar. Mas esqueça, seja verdade ou não, aquele homem não é um cara comum. Ele tem um escorpião marinho de nuvem e seu nível de contrato de sangue está no 6º reino. Ele poderia facilmente ser considerado um especialista. É melhor se não provocássemos alguém como ele por enquanto. Acho que o mais importante é que eu tenho meu museu de bestas mortais. Não importa qual personagem confiável apareça no futuro, eles não podem se igualar a mim. Lin Jin estava satisfeito consigo mesmo. Liderando o confuso Xiao Wu, ele voltou para a Associação de Avaliação de Bestas. Asterisco, asterisco, asterisco. No departamento de logística da Associação de Avaliação de Bestas. Já se passaram 2 dias desde que Dong He se trancou em seu escritório, relutante em sair. Ser encontrado em seu traje de aniversário no início da manhã de um dia atrás foi tão embaraçoso que até sua avó se sentiria envergonhada. Até agora, Dong He não tinha ideia de por que os assassinos que ele contratou o trairiam e o atacariam. Sempre que se lembrava da trágica situação de ser observado por uma multidão de curiosos, Dong He tremia de raiva e vergonha. Dong He bateu seu punho gorducho na mesa. Aqueles assassinos escaparam e não estão em lugar nenhum. Mas isso deve ter algo a ver com o Lin Jin e eu não vou aceitar isso deitado. De repente, alguém entrou na sala. Depois de um olhar, os olhos de Dong He imediatamente se iluminaram e ele correu. Irmã, você está aqui. A recém-chegada era uma charmosa mulher de meia idade que tinha uma leve semelhança com Dong He. Ela era a irmã mais velha de Dong He, Dong Qi. Apesar de seu corpo pequeno, a aura de Dong Qi era imponente. Com uma expressão sombria, ela explodiu. Se eu não tivesse retornado, a reputação da família Dong teria sido completamente arruinada por você. Dong He parecia envergonhado, mas por dentro, ele ainda estava inflexível. Ele refletiu. Irmã, você já é casada, então não pode representar a família Dong. Você não tem o direito de falar desse jeito. No entanto, ele não teve coragem de dizer isso em voz alta. Dong He só conseguiu viver tão confortavelmente dentro da Associação de Avaliação de Bestas e ganhar autoridade sobre o departamento de logística porque seu cunhado era um dos 3 anciãos da associação. Sem essa conexão, Dong He nunca teria garantido uma posição tão lucrativa confiando somente em suas capacidades. Levando Dong Qi até seu assento, Dong He ficou obedientemente ao lado dela. Como um adulto feito, você acabou nocauteado e nu nas ruas. Fala logo, o que está acontecendo? Dong Qi perguntou. Dong He não teve outra opção a não ser contar a verdade sobre o que aconteceu.
Então você está dizendo que contratou pessoas para lidar com Lin Jin, mas acabou sendo esfaqueado nas costas? Dong Qi evidentemente tinha mais em mente, pois parecia estar pensando profundamente. Dong He rapidamente assentiu e continuou. Está certo. Tentei ruminar sobre isso, mas ainda não entendi. Tudo estava normal no começo. Pouco tempo depois que eles entraram, a casa de Lin Jin pegou fogo. Pensei que eles tinham ido longe demais, então corri. Mas quando me viram, eles avançaram e começaram a me bater sem me dar uma chance de me explicar. Dong Qi tinha uma expressão decepcionada. Isso deve ter algo a ver com Lin Jin. Você o interrogou? Dong rebalançou a cabeça. Ele estava com muita vergonha de sair do quarto nos últimos dias. Lixo! Dong Qi explodiu de raiva por sua passividade. Seu cunhado é um ancião da associação. Ninguém se importa se você se envergonha, mas e a reputação dele? Mesmo se não lidarmos com Lin Jin, ele só poderá se divertir por mais alguns dias. Ouvi dizer que a sede decidiu revogar sua certificação de avaliador de bestas. Em cerca de 5 dias, no máximo, ele será expulso da associação, então você pode tomar isso como uma forma de vingança. Ao ouvir as informações de Dong Qi, Dong He ficou emocionado. Isso significava que a partida de Lin Jin estava confirmada. Além disso, eu tive uma discussão com seu cunhado que você não pode ficar sentado aqui, sem fazer nada o dia todo. Afinal, você é um aprendiz de avaliador de bestas no nome. Pelo bem do seu futuro, seu cunhado e eu decidimos que você oficialmente assumirá consultas de avaliação de bestas. Com isso, Dong He imediatamente balançou a cabeça. Irmã, estou indo bem no departamento de logística, por que eu? Após franzir a testa, Dong Qi retrucou. O que você sabe? Quão boa pode ser uma posição insignificante de gerente de departamento de logística? Se você puder se tornar um avaliador de bestas certificado no futuro, suas realizações excederão em muito uma posição gerencial mesquinha. Um avaliador oficial de bestas. Dong He vacilou. Ele sabia onde estavam suas deficiências, então Dong He balançou a cabeça novamente. Tornar-se um avaliador certificado de bestas não é fácil. Mana, eu não fui feito para isso. Dong Qi sorriu em vez disso. Ser um avaliador de animais certificado não é tão difícil. Só requer mais experiência e conhecimento. Você é um avaliador de animais aprendiz. Se você fizer consultas, você pode ganhar experiência. E às vezes, a certificação não precisa vir de exames. Contanto que haja uma vaga e uma recomendação do chefe, pode haver exceções. Dong He ficou atordoado. Jia Qia não estava atualmente seguindo essa rota? Percebendo a reação do irmão, Dong Qi continuou em voz baixa. Eu sei o que você está pensando. Aquela vagabunda da Jia Qian também está mirando nessa posição. Mas ela é digna? Com apenas Wang Ji falando bem dela, ela acha que garantiu a posição? Não me faça rir. Ela não tem base. Como ela poderia se comparar a você? Pelo menos, com o apoio do seu cunhado, você estaria à frente dela. Quanto àquela velha raposa, Wang Ji, como ele poderia realmente estar considerando dar a ela essa oportunidade? Ele só quer tirar vantagem dela. Mas aquela vagabunda está se segurando muito bem. Até agora, Wang Ji não provou dela, então me diga, como Wang Ji poderia estar satisfeito com ela? Aposto que ele está começando a se sentir enjoado dela. Dong He agora estava interessado. Falando francamente, se ele pudesse de fato se tornar um avaliador de bestas certificado, isso seria muito mais glorioso do que onde ele estava agora. Há mais uma coisa. Aquele avaliador de bestas de rank 3 do Palácio Imperial de Jade Cidade do Dragão será um convidado na mansão do senhor da cidade esta noite. Seu cunhado também foi convidado. Ele pensará em uma maneira de persuadir aquele avaliador de bestas de rank 3 a se tornar seu mentor. Com isso, seu futuro estará garantido. Ao ouvir isso, Dong reparou de hesitar. Só um idiota deixaria passar uma oportunidade como essa. Embora ele desejasse ganhar a atenção de Jia Qian também, assim como Wang Ji, ele não tinha provado dela até agora. Se ele pensasse um pouco mais profundamente, como Dong He poderia estar alheio ao fato de que Jia Qian estava apenas usando em suas missões? Já que esse era o caso, por que ele deveria ter consideração por ela? A irmã dele estava certa. Dong He tinha apoio. Com a ajuda do cunhado, ele provavelmente poderia tomar posse daquela posição oficial de avaliador de bestas. Ao pensar em sua glória futura, Dong He não conseguiu conter o olhar animado em seu rosto. Comparado ao simplório Dong He, Dong Qi era muito mais madura. Jia Qian não é uma ameaça. A única coisa que temos que ter certeza agora é que aquele lixo do Lin Jin vai sumir. Com ele fora, só você pode tomar o lugar dele. Além disso, não devemos subestimá-lo. Seja por sorte ou por acaso, para ele ser capaz de passar na certificação de avaliação de bestas significava que ele não era um idiota sem talento.
Embora sua expulsão esteja confirmada, temos que ter cuidado com acidentes. Ele foi capaz de destruir um cristal de espírito de fogo e fazer com que os assassinos que você contratou o traíssem. Não devemos baixar a guarda a qualquer custo. Dom que era uma mulher astuta que planejava cuidadosamente com antecedência. Dom reperguntou rapidamente. Como devemos tomar precauções contra ele? É simples. Arranje alguém para ficar ao lado dele para ficar de olho nele. Quando Lin Jin retornou à Associação de Avaliação de Bestas, Zhao Ying e Lu Xiaoyun já haviam terminado de elaborar teorias e ideias sobre a evolução de Lu Bea. Essa era a lição de casa que Lin Jin havia deixado para elas. Depois de ler, Lin Jin assentiu em aprovação. Estava claramente melhor do que antes. Pelo menos eles começaram a se mover na direção certa, apesar de ainda serem levemente conservadores, especialmente Zhao Ying. Seu conhecimento básico era sólido, mas ela não tinha coragem de pensar fora da caixa. Lu Xiaoyun era melhor nesse aspecto, mas suas ideias às vezes eram um pouco exageradas. Eu considero isso uma melhoria. Vou dar a vocês, meninas, uma teoria evolutiva e um método para Lu Bea. Deem uma olhada e acho que será útil como um quadro de referência. Dito isso, Lin Jin concluiu o relatório de avaliação que ele havia escrito parcialmente antes, colocou seu selo e o entregou às meninas. Essas garotas ficaram quebrando a cabeça a manhã toda, escrevendo o que era razoável e irracional. Mas quando leram o método de evolução de Lin Jin, ambas as garotas ficaram chocadas até o âmago. As comparações eram nada menos que odiosas. A teoria do avaliador Lin era uma ideia nova, mas não era tão absurda assim. Era firmemente apoiada por um forte conhecimento básico. Cada procedimento, cada possibilidade, até mesmo o uso de pílulas, pedras espirituais e habilidades para estimular a besta de estimação a mostrar sinais de evolução foram escritos meticulosamente em detalhes. Este método poderia suportar deliberação. Este relatório de avaliação poderia até ser usado como um livro didático educacional. Eu não sabia que podíamos fazer isso. O avaliador Lin realmente tem um conhecimento tão profundo em Yin Yang e os poderes dos 5 elementos. Esse conceito nunca foi ouvido. E quem sabia que o conhecimento medicinal seria tão importante? Não é de se espantar que a teoria medicinal fosse uma disciplina obrigatória quando estudávamos na escola de avaliação de animais. É uma pena que eu não tenha estudado direito naquela época. Zhao Ying e Lu Xiaoyun começaram a se concentrar na pesquisa, incapazes de desviar a atenção. A visão de duas beldades extraordinárias concentradas no material de estudo que ele mesmo havia fornecido foi uma visão agradável para Lin Jin. De repente, alguém de fora gritou. Este é o lugar do avaliador Lin, não é? Um homem vestido como um trabalhador da construção civil entrou com um animal de estimação a tiracolo. Ele estava segurando o token de consulta de Lin Jin, evidentemente aqui para uma consulta. Finalmente, negócios. Lin Jin sentou-se imediatamente para atender o cliente. Notícias de que Lin Jin havia tratado com sucesso o velho touro de um trabalhador da construção civil antes, salvando sua vida, se espalharam como fogo na floresta entre a comunidade local de trabalhadores da construção civil. Pessoas como eles que faziam trabalho duro eram pessoas comuns que não tinham condições de consultar outros avaliadores de animais. Mesmo que o fizessem, tinham que entrar na fila. Assim que descobriram que o avaliador Lin não era tão terrível quanto os rumores diziam, aqueles que precisavam de serviços de avaliação ou consultas de tratamento vinham imediatamente para buscar seus serviços. Este homem foi seu primeiro cliente do dia. Consequentemente, alguns outros trabalhadores chegaram com o token de consulta de Lin Jin, tornando o salão de consulta antes silencioso animado de repente. Lin Jin, que estava entediado antes, agora estava lotado de trabalho. Alguns dos transeuntes ficaram curiosos. Afinal, devido à difamação deliberada, a reputação notória de Lin Jin agora era uma informação amplamente conhecida. Para ser franco, até mesmo algumas pessoas que nunca tinham ido à Associação de Avaliação de Bestas sabiam desse avaliador inútil de bestas que não merecia seu título. Algumas pessoas até o consideravam motivo de chacota. Então, naturalmente, essas pessoas ficariam curiosas sobre o porquê de Lin Jin, a quem ninguém se importava em prestar atenção, de repente estava recebendo tantos clientes. Perguntando por aí, eles finalmente descobriram o motivo. Não foram apenas os trabalhadores da construção que ajudaram Lin Jin a esclarecer o mal-entendido. Os clientes que estavam no restaurante Symphony para testemunhar Lin Jin experimentando os pratos também disseram que Lin Jin era genuinamente habilidoso. Além disso, também havia as pessoas de ontem que foram abordadas descaradamente por Lin Jin para ajudar a tratar seus animais de estimação. Os efeitos foram milagrosamente positivos. Com os depoimentos desses clientes, em um instante, Lin Jin se tornou um assunto quente na cidade. Embora o número de pessoas solicitando seus serviços não tenha aumentado, o número de espectadores aumentou. Quando alguém ia embora depois de ter seu animal de estimação avaliado, as pessoas do lado de fora se aglomeravam em volta dele para fazer perguntas. De pé entre essa multidão estava uma silhueta gordinha.
Havia padrões de ondas pertencentes a um aprendiz nas vestes de avaliador de bestas do homem. Ele estava perambulando do lado de fora do salão de consulta de Lin Jin por um bom tempo antes de finalmente entrar depois que a multidão se dispersou. Lin Jin estava se sentindo em êxtase hoje. Embora seus tokens de consulta não fossem tão procurados quanto os de Wang Ji ou Gao Jian, os negócios estavam pelo menos melhores do que antes. Eram até melhores do que alguns dos aprendizes mais talentosos como Jia Qian e Zhang He, que também aceitavam consultas. Isso foi uma grande melhoria. É assim. Temos que andar um passo de cada vez, comer uma mordida de cada vez. Não há necessidade de pressa. Eventualmente, todos saberão das minhas capacidades. Lin Jin estava bastante satisfeito consigo mesmo. Nesse momento, o aprendiz gordinho entrou. Saudações, avaliador Lin. O rapaz imediatamente se curvou em saudação ao ver Lin Jin, demonstrando grande sinceridade. Quem é você? Lin Jin podia dizer que ele era um dos aprendizes da associação. No entanto, havia muitos aprendizes nessa associação que era impossível para ele conhecer cada um deles. O homem gordinho exibia um sorriso radiante ao dizer: Avaliador Lin, meu nome é Andon e sou novo na associação. Ouvi dizer que o avaliador Lin é altamente qualificado e tem um caráter nobre, então gostaria de me filiar a você e aprender sobre o ofício sob sua orientação. Lin Jin ficou encantado. Como um avaliador oficial de bestas, o número de aprendizes afiliados a ele também era um indicador importante de suas habilidades e desempenho. Anteriormente, ele estava sozinho. Zhang He o traiu e o punhado de aprendizes que ele tinha sob sua proteção o deixou também. Embora isso tenha sido culpa de seu antecessor, para Lin Jin, isso também foi uma má notícia. Depois disso, devido às suas capacidades, Zhao Ying e Lu Xiaoyun buscaram proativamente se afiliar a ele. Mas isso foi porque eles foram persuadidos pelas habilidades únicas de Lin Jin. Andon foi a primeira pessoa que entrou em contato com o Lin Jin sem preocupações sobre seu conjunto de habilidades. Ótimo, ótimo. Vamos terminar a papelada. Lin Jin foi muito amável com Andon. Andon ficou em vez disso estupefato. É isso? Avaliador Lin, você não precisa testar minhas habilidades? Dentro da associação, grandes figuras como o chefe Wang Ji e o avaliador Gao Jian eram tremendamente rigorosos quando se tratava de aceitar alunos. Eles não só eram obrigados a fazer uma reserva com antecedência, mas também eram obrigados a passar por várias rodadas de testes. Esses testes incluem seus conhecimentos em vários assuntos, como diferenciação de bestas, compreensão básica de bestas, os 5 elementos e também em medicina. Afinal, havia muitos aprendizes na associação e nem todos podiam ser afiliados a um avaliador oficial de bestas para aprender com eles. Essa posição tinha que ser obtida por meio de intensa competição. Lin Jin acenou com a mão. Não há necessidade disso. Se você soubesse de tudo, ainda buscaria minha orientação? Já que você está aqui, não me importa o quanto você ainda tem para aprender. Essa foi uma resposta de mente aberta e demonstrou a confiança de Lin Jin em suas habilidades como professor. Claro, sua confiança veio de possuir o Museu de Bestas Mortais. Com o museu, esqueça os aprendizes, Lin Jin era digno de educar até mesmo aquele velho, Wang Ji. Andon havia preparado algumas coisas com antecedência. Afinal, ele veio com um motivo. Ele também havia descoberto uma maneira de remover as suspeitas de Lin Jin sobre ele, mas era surpreendente o quão tranquilo ele estava progredindo. Além de perguntar seu nome, Lin Jin não perguntou mais nada. HMPH, é como todo mundo disse, Lin Jin é desleixado. Hoje, eu testemunhei isso com meus próprios olhos. Ser tão indiferente às habilidades de um aluno é um grande tabu. Ele não sabe que na avaliação de cada mês, a pontuação de seu aluno está diretamente relacionada à sua pontuação de desempenho? Andon refletiu. Ele, é claro, nunca diria isso em voz alta. Porque ele era o espião enviado aqui por Dong He. Para ele buscar proativamente ser afiliado a Lin Jin era um arranjo de Dong He para que Andon pudesse manter Lin Jin sob seus olhos vigilantes. Além disso, Andon estava ciente de que Lin Jin logo teria sua certificação oficial de avaliador de bestas revogada se as coisas corressem bem. Em pouco tempo, Lin Jin seria expulso da associação. Andon só precisava garantir que nada desse errado durante esse período. Uma vez que sua tarefa foi concluída, Dong He havia prometido a ele uma oportunidade de colocar seu nome para oferecer serviços de consultoria. Para um aprendiz, esse era um estágio incrivelmente vital, explicando por que Andon estava ali. Fim dos capítulos do 46 ao 50. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!